Olá, pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso, e é muito bom receber vocês no nosso vídeo no Lutz Global, que faz parte da playlist Minha História Ambiental. Nessa playlist, estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Eles vão falar sobre a sua história ambiental, sobre suas trajetórias acadêmicas, suas obras. A gente quer conhecer mais a biografia das e dos pesquisadores. O nosso objetivo é inspirar estudantes e pessoas mais jovens em geral a se interessarem por história ambiental. Muito importante, para acompanhar essa playlist e os nossos vídeos, deixamos o convite para você se inscrever no canal. O YouTube, todo mundo sabe, tem um algoritmo, e ele divulga os vídeos de acordo com as curtidas, as visualizações, compartilhamentos. Então, quando você assiste e curte nossos vídeos, você está ajudando a gente a usar justamente essa ferramenta do algoritmo para ampliar a divulgação desse material. Então, fica o convite aí para nos apoiar nesse trabalho que é voluntário. O Lutz Global é um canal que surgiu de um projeto de pesquisa apoiado pelo CNPq. Então, é fruto de um projeto de pesquisa científico em história ambiental e é também uma iniciativa de história ambiental pública. A entrevista que você assiste é um vídeo gravado por questões de ajuste das nossas agendas. Assim, pedimos que qualquer dúvida que você queira nos colocar, ou mensagens, deixe nos comentários aqui embaixo no vídeo. Então, estou aqui com a Sara Rocha Fritz, que é graduada em História pela UFSC, para me ajudar aqui a moderar o debate. E o nosso convidado de hoje é o colega professor Eurípides Funes. Eurípides é doutor em História Social pela USP, com pós-doutorado na Unicamp. É professor no curso de pós-graduação em História na Universidade Federal do Ceará. Eurípides tem trabalhado a relação de povos quilombolas da Amazônia com a natureza, tema do seu livro recém-lançado, Nasci nas Matas, Nunca Tive Senhor. Estuda também as relações entre humanos e natureza por meio das discussões sobre história oral e memória, questões importantes da história do tempo presente. Vamos deixar na descrição do vídeo o link para o currículo do professor, para quem se interessar, quiser saber mais sobre suas pesquisas, e também links para obras que vamos citar no vídeo. Bem-vindo, Eurípides. É com muita alegria, muita satisfação que te recebemos no Lutz Global. Olá, Helenita. Olá, Sara. A satisfação é minha de estar compartilhando com vocês esse momento, em que a gente pode não só falar da gente, de nossas trajetórias pessoais e acadêmicas, mas também de história ambiental, trocar experiências e parabéns a você por essa iniciativa, a vocês, por essa iniciativa da construção desse canal, que eu acho que ele é importante, sobretudo para aqueles que se interessam ou fazem história ambiental. Eu acho que a proposta do programa e as falas daquelas que passaram por aqui ajuda em muito aqueles que estão começando a se interessar pela história ambiental, mas, sobretudo, também para trocas de experiência. É um prazer muito grande estar aqui com vocês neste momento. Obrigada, Eurípides. É justamente essa a intenção, de provocar a discussão, e mostrar para as pessoas que estão iniciando na história também, de repente, essa é uma possibilidade, de caminho aí dentro da história, e trilhar a história ambiental. Com certeza. Bom, a primeira pergunta, então, que eu quero te colocar, Eurípides, se você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória pessoal intercalada com a trajetória acadêmica na história ambiental, porque a gente estava conversando antes aqui, você nasceu em São Paulo, mas tem uma série de andanças aí pelas regiões do nosso país, então isso é uma questão bem importante que eu acho que é interessante falar, articulando a tua trajetória pessoal e acadêmica. A tua tese de doutorado, ela foi defendida em 1995 na USP, e foi recentemente publicada em livro, a gente vai falar um pouco mais disso
mais para o final da entrevista, né? Mas eu achei bem interessante isso 27 anos depois, então ela se transformou em livro. Mas nesse momento, então, você poderia falar como foi a escolha do tema, se você já pensava naquela época, né, nos anos 90, com os referenciais da história ambiental, como foi a trajetória dessa pesquisa? Olha, eu gosto sempre de dizer que aqueles que me conhecem de longe ou de perto sabem da minha andarilhagem, né? Essa coisa de andarilho pelos quatro cantos desse Brasil profundo, né? Saindo do sertão de São Paulo, em Goiás, quando eu me formei, depois nos Seringais do Acre, onde eu aprendi a me ver como os povos da floresta, e depois fiz um sentido inverso, de milhares de nordestinos, eu fui para o Ceará, né? E nesses momentos, então, eu acho que eu poderia dizer que a minha história de vida, né, ela faz parte de uma história ambiental, podemos assim dizer, né? Eu nasci no interior de São Paulo, uma região de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, né, onde o Cerrado e a mata foram destruídos e para plantio de café. Depois, né, esse café ele é arrancado com estímulo do governo do estado de São Paulo nos anos 60, dando lugar à pastagem e uma agricultura de arroz, algodão, né? E hoje a região é um verde estéril, que é o verde da cana. É um lugar onde só tem cana e agrotóxico, né? E depois passamos por Goiás, onde eu me formei e saí de Goiás em 1976, quando a frente do agronegócio estava chegando ali no Cerrado Goiano, na região de Rio Verde, onde eu morei, né? E fui para o Acre. Então, a imensidão da floresta, a imensidão das águas, né? E ali, né, ainda não tinha nenhuma tensão entre seringueiros e fazendeiros, que começava a chegar também ali nos anos de 70, a chamada Revoada do Jacu, ou seja, a chegada dos paulistas, né? Paulistas, entenda, tudo que passou de Mato Grosso para baixo, tudo era paulista, né? E eu fiquei ligado à Universidade Federal do Acre, a UFAC, uma universidade nascente. Eu cheguei em 76, ela foi criada em 1972, e essas questões do ambiente, da Amazônia, começavam já a me inquietar. Tanto é que eu fui o primeiro professor ali a se preocupar em ministrar um curso sobre história da Amazônia, né? Eu saí em 80 para o mestrado no Rio, na Federal Fluminense, e quando eu volto, a situação já era 3 anos depois, a situação era bem complexa, né? Você tinha um sindicalismo rural muito forte, né? Em Chapuri com o Chico Mendes e em Brasileia com o Ilso Pinheiro, né? E as tensões ali chegando com os fazendeiros, com algumas grandes empresas, como do Banco Real à época, né? E gerando tensões. E daria para perceber, já dava para perceber ali claramente duas concepções de desenvolvimento e da relação de uso e valor da terra. Para os chegantes, né, como disse um paulista, quando chega na região de Santarém, no final dos anos 90, ele diz: a floresta em pé para nós não tem valor nenhum. Então, era um valor de terra, mercadoria. Enquanto que para os povos da floresta, a riqueza, o valor da terra está naquilo que está sobre a terra, nos seringais, nos castanhais e em outros recursos. E, portanto, né, a terra desmatada, para os povos da floresta, não tem valor nenhum, contrário da concepção defendida por aqueles que vivem do agronegócio. Assim sendo, né, nós começamos dentro da Universidade Federal do Acre, né, acho que já no final dos anos 70, criamos um movimento de defesa da Amazônia. Eu acho que foi um dos primeiros movimentos a surgirem no país, né? E muitos alunos nossos, estudantes, como Arnóbio Marques, que foi governador do Acre, Marina Silva, que depois chegou a ministra do Meio Ambiente, Júlia Feitosa, Montezuma, enfim, esses meninos da história, como eu gosto de chamá-los, né, estavam envolvidos também nos movimentos liderados pelos seringalistas, sobretudo naquele momento de fazer os chamados empates.
E nós, da universidade e no espaço mais urbano, dávamos todo o apoio que fosse necessário a este movimento. Então, essa minha vida, nesse momento todo, já começa a estar muito impregnado desse pensar na relação natureza e cultura, homem e meio ambiente, né? E depois eu vou para o Ceará, faço um sentido inverso, né? Aos nordestinos que migraram para a Amazônia, eu migro para o Ceará. E por aí eu começo a me ligar mais diretamente a essas temáticas, né, ambientais, sem estar ainda, né, embebido dos conceitos, das categorias de análise, daquilo que nós chamamos de história ambiental. Pois bem, estando na Universidade Federal do Ceará, eu tinha que pensar em um projeto para o meu doutorado. E eu, no mestrado, havia trabalhado com um período de transição da mineração à agropecuária em Goiás. E ali vi também as relações de trabalho baseadas na mão de obra escravizadas. E ali no Ceará, brincadeiras ou não, eu sempre ouvia, mas no Ceará não tem negros. Por que não tinha negros? Porque a escravidão teria sido pouco importante naquele estado. Uma construção equivocada, politicamente incorreta, já associando que todo negro é escravizado e todo escravizado era negro. E a realidade que eu percebia naquela região era completamente diferente, né? Havia uma população negra, afrodescendente, né? Não necessariamente que tenha experimentado o mundo do escravizado, né? E então cheguei a uma comunidade negra no Ceará chamada Conceição dos Caetanos. E aí fui lá começar a conversar com eles, e sempre naquela percepção da questão da terra, de entender como é que a importância, o significado da terra para essa comunidade. E eu iniciando também na história oral, né? Dando os primeiros passos nesse campo da história oral, que até então era muito restrito ao pessoal da antropologia, e eu iniciando ali, né, as entrevistas com o gravador, né, aquela fita cassete, que de vez em quando o gravador engolia, né, a fita e danava todas as nossas entrevistas, e aí conversando com o seu José e a dona Antônia, que eram os patriarcas daquela comunidade negra, né, e nada de sair essa relação com a terra. Quando eu desligo o gravador, a dona Antônia me diz, porque negro sem terra é escravo. E pronto, está aqui o tema para a minha tese de doutorado. Fui a convite dos colegas do Departamento de História da Universidade Federal do Pará, fui a Santarém, onde tinha uma unidade da Federal do Pará, ministrar uma disciplina no curso de licenciatura em História. E ali, trabalhando com a disciplina de método da pesquisa, falei com os alunos sobre o que eu estava pesquisando. E aí, os alunos que tinham vindo, os estudantes que tinham vindo de Oriximiná, Óbidos, Alenquer, me fizeram a seguinte declaração: nós aqui temos muitas comunidades negras, muitos mocambeiros. E aquele termo mocambo me soou um pouco estranho, porque eu estava familiarizado com a questão, com o termo quilombo. E, afinal de contas, depois todos são sinônimos, né? E o livro O Negro do Pará, de Vicente Salles, fazia menção que havia muitos mocambos naquela região, muitos mocambos no Pará, mas que não tinham feito nenhum estudo sobre isso. E aí eu resolvi conhecer uma comunidade quilombola, ou mocambeira, em Alenquer, que é o Pacoval. Uma comunidade diferente daquela do Pará, do Ceará, que vai se constituir a partir da compra da terra pelo paizinho Caetano, né, em 1884, em abril de 1884, diga-se que a abolição no Ceará foi em março de 84, né, e ali no Pacoval é um quilombo histórico, vou assim dizer, porque todos são históricos, mas aquele ali tem a sua conformação no século XIX, né? E eram quilombolas descendentes no Mocambo do Inferno, né? Que é uma longa história que está lá no meu livro, não dá tempo da gente contar aqui essa história como acontece. Mas ali, para eles, a importância da terra era fundamental, né? Como diz um narrador, a terra para nós trabalhar. Então, é a terra-trabalho, é a terra uterina, é a nossa terra, é a terra que dá o sentido de pertença. Aí
me vinculei a essas temáticas, essas duas comunidades, e, com o tempo, eu fui percebendo que era muito difícil levar uma pesquisa com a comunidade no Ceará e a outra, né, no chamado Baixo Amazonas, e a densidade de informações que começam a surgir é muito grande. É fantástico, porque essas comunidades que eu pego o Pacoval, ela me liga a outras comunidades do Rio Trombeta, do Rio Erepecuru, do próprio Rio Curuá, de Santarém, enfim, né? E que essas comunidades negras da região, elas tinham contato com os Bushnigros do Suriname, né? Então, é uma relação também muito tensa entre comunidades quilombolas que se constituem em cima de uma territorialidade indígena. Isso aí foi, né, ganhando forças e eu parei com o Ceará e só fiquei com essa região da Amazônia. Um tema novo, né, para nós historiadores, né, que então desconhecíamos a presença de escravidão mesmo na Amazônia, eram muito poucos os trabalhos sobre essa temática, e sobre as comunidades quilombolas na Amazônia, praticamente não tínhamos nenhum trabalho sobre tal. Então, que vai dificultar a mim a questão de um diálogo, né, com alguns historiadores mais regionais sobre essa temática, né? E assim, coloco, estava preocupado com a questão da história ambiental? Não. Estava preocupado com a questão da história ambiental? Sim. Aliás, desculpe, com a questão ambiental? Sim. Né? Porque esses mocambos, quando eles se constituem nos altos dos rios e naqueles lugares onde tinham as melhores pontas de castanhais. Então, o lugar que estava colocado era estratégico, não só a questão de defesa, essa coisa e tal, mas a questão mesmo da reprodução dessas comunidades. Então, rio e mata e cachoeiras estão muito imbricados ali na constituição e reprodução destas sociedades quilombolas. Foi por aí que eu cheguei. Mais tarde a gente fala um pouquinho mais sobre a questão do livro. Então, Sara. Então, bom dia, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Obrigada pela sua presença, uma honra poder estar conversando com você aqui. E a minha pergunta é sobre um capítulo na coleção História do Tempo Presente, que você e a Kenia Rios elaboram sobre o lugar da história ambiental nesse tipo de análise, né? Uhum. Aí dentro disso vocês colocam uma frase que eu achei muito boa, que é que o nosso desafio agora mais iminente é a questão ambiental. E aí eu lembrei disso quando eu vi o tema da redação do Enem esse ano, que foi sobre os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. E eu acho que esse tema da redação ele cabe muito do que vocês trazem no artigo, sobre esse giro ambiental, sobre o compromisso social da história ambiental e o ensino de história. Então, eu queria que, se você puder falar um pouco mais sobre esse assunto, o que você vem pensando sobre. Eu não sei, eu fiz algumas conexões quando eu vi o tema, assim, me pareceu que tá ligado essas duas coisas. Sara, obrigado pela pergunta. Eu sempre, na sala de aula, na graduação, eu gosto de dizer e gosto de dizer, né? Se tem uma tecnologia de ponta na área de humanas, a história ambiental é o que há de ponta. É o que é mais presente para nos ajudar a pensar as realidades em que estamos mergulhados. E, como eu gosto de dizer, quando, como, por quê, você pode ter algumas respostas que alguns técnicos te dizem, né? Dados estatísticos e tal, mas do processo histórico, né? Desse processo da ação humana, né? Do porquê e das suas consequências, eu acho que nós, historiadores ambiental, que temos que mergulhar de cabeça nisso aí, né? Eu acho que é um desafio muito grande para nós, historiadores ambientais, sobretudo, né, quando se pensa nessa questão global, quando se pensa na discussão que acontece agora no Egito, né, sobre a questão do clima. E a gente percebe que poucas coisas novas saíram dali. E que aquelas novas que foram apontadas em congressos anteriores
pouco avançaram, né? E que a realidade está aí. E hoje vivenciamos, né, os exilados da seca, né, da falta da água, mas esquecemos de pensar naqueles que são exilados por causa das águas, né, sobretudo em alguns países, ilhas do sul, do Pacífico Sul, né, e hoje a questão, sobretudo a partir do golpe de 2016, né, e as desgovernanças, né, deste atual governo inominável que aí está, né, e nós, historiadores, às vezes passamos ao largo, como vimos passando há muito tempo e percebendo a paisagem apenas como um pano de fundo. E já estava mais preocupado com a questão de uma história política, mesmo talvez de uma história cultural, e desconsiderando que a natureza tem uma história, né? Que a natureza também é agente da história, né? Então, eu acho que isso que nós estamos fazendo agora, eu acho que esse programa, né, como este que vocês mantêm aqui, os encontros da história ambiental, a questão da social, o grupo de história ambiental, isso alavanca, né, e estimula ainda mais essa história de ponta que nós temos que fazer. Então, eu acho que é uma reflexão também que nós temos que levar para não só a graduação, né, mas para o ensino fundamental, para começar a se pensar num processo, né, de ter a natureza enquanto objeto também, e não como uma coisa passiva, né? A natureza fala, né? Só que nós, historiadores, não tínhamos o hábito de perguntar à natureza, né? E as respostas estão aí dando constantemente. Eu gosto de dizer, né, que a natureza, ela não manda e-mail, né? Não manda um WhatsApp dizendo que vai acontecer um tsunami, que vai acontecer, né, um furacão, ou que vai acontecer qualquer outro fenômeno, né? Ela vem, ela acontece, e muitas vezes acontece em razão da ação humana. Não estou dizendo que é tudo, mas muitas coisas acontecem em razão da ação humana, né? Neste momento, a gente está percebendo também a proliferação de muitas doenças, né? Eu estou trabalhando agora numa pesquisa sobre o bairro rural em que eu nasci, em Igarapava, no interior de São Paulo, e uma coisa me chamou muito a atenção, que nos últimos anos tem aumentado consideravelmente o número de crianças autistas. E agora, conversando com pessoas locais, eu tomo conta de que isto é decorrente de um agrotóxico que é aplicado em larga escala, né, pelas usinas de cana, que não são poucas, só no município de Igarapava, no entorno de Igarapava, tem 4 usinas de cana-de-açúcar. Então, assim, nós, historiadores ambientais, temos que pensar nessa história do tempo presente, né? Nós vamos ao passado, certo? Para entender este momento. Então, mas a história ambiental, ela é capaz de fazer um link muito bem construído, não naquela forma de pensar o passado para entender o presente, para pensar no futuro. Não é isso. Mas ela faz um link entre o presente e o futuro, certo? E o passado, desculpa, entre o passado e o futuro. Ela faz esse link e faz de uma maneira consistente e crítica, né? De tudo isso que está acontecendo, desde que nós não pensamos, não deixamos de pensar a natureza enquanto pano de fundo, mas de pensar enquanto espaço ativo, né, desse processo, certo? E começarmos a darmos conta que progresso é este, né, que mata águas, que mata matas e que mata gente. Progresso para quê e para quem? Não se trata aqui de uma questão moral, mas sim de nós pensarmos, mergulharmos com mais profundidade a essas questões que marcam a história do homem e da natureza ao longo de todo um tempo, e de todo um período e de uma determinada espacialidade. Eu acho que é por aí que nós começamos a pensar essa virada, né, da história ambiental. E o lugar
que eu diria que os historiadores e as historiadoras ambientais têm, neste momento, crítico, de ajudar a pensar estes processos, né? E por que não, a partir do seu trabalho, né, ter o compromisso social com esse trabalho, né? Certo? Eu acho que isso é fantástico. A gente marca. Quando eu fiz minha tese, eu não pensei no que poderia se desdobrar essa minha tese na questão social, mas a minha tese virou uma peça base no processo de titulação para as terras daquelas comunidades. Ajudar a essas comunidades a se perceberem enquanto agente de um processo histórico, né? E hoje, na Universidade Federal do Pará, na UFOPA, desculpa, Universidade Federal do Oeste do Pará, em sede em Santarém, né? Nós temos lá um considerável coletivo de estudantes quilombolas, que ingressam na universidade através de prova escrita. E eu fiquei muito sensibilizado quando os textos que eles liam para entrar na universidade eram os meus. Então, assim, o retorno social é muito grande. Então, quando eu penso na história ambiental, eu me pergunto, né? Qual é? Não basta nós fazermos um trabalho sobre um processo que já aconteceu no Paraná, mas a partir daqui, né, pensar o Cerrado, pensar a Mata Atlântica, pensar tudo isso, não só do que era, mas do que está posto, do que a gente pode pensar em ações concretas que ajudem muito os povos da floresta, os povos ribeirinhos, os povos quilombolas, os povos indígenas a buscar uma vida não só de uma maior cidadania, mas sim também de um relacionamento maior e mais integrado de forma construtiva e não destrutiva do meio ambiente ao qual ele faz parte. Sensacional a sua reflexão, Eurípides. Nossa, está muito, muito alinhada, né, com essas teorizações da história do tempo presente, até da própria história pública, né, que tem colocado muito isso também, que você falou, sim, da responsabilidade social que a gente tem, né, os nossos trabalhos, os nossos discursos, eles não podem ficar só, né, na academia ou, sei lá, numa torre de marfim, né, eles têm que circular, né, e aí, como você, né, tá mostrando, né, que voltar isso para a sociedade realmente, né, empoderar essas pessoas, enfim, né. Exato. Bom, dando sequência aqui, né, só colocando que o Denis não está participando hoje porque teve um problema de energia elétrica, né, na casa dele, enfim, no bairro lá em Florianópolis, enfim. Então, essa próxima pergunta ele formulou, mas a Sara, então, vai fazer. Então, o Denis colocou a pergunta sobre... Bom, o professor é um dos pioneiros da história ambiental a partir da região Nordeste, também tendo a preocupação com a região Norte do Brasil, aí, né, como pano de fundo todas essas suas andanças e experiências, né? E ele pergunta qual a sua análise sobre o estado da arte da história ambiental feita no Norte e Nordeste e quais as potencialidades que essas regiões vislumbram para a história ambiental. Eu acho que, como todas as regiões, né, essas situações, essas regiões que estão, sobretudo, no bioma da Caatinga, grande parte do Nordeste, né, e da floresta amazônica, eu acho que, né, há um campo muito grande em todos os sentidos para se pensar a questão da história do Nordeste e da história da região Norte a partir de uma história ambiental. Eu começo a pensar essa questão da história ambiental e crio, né, na Federal do Ceará, uma disciplina sobre história ambiental, e o que me ajudou a pensar isso foi a minha participação na Soucha em Belo Horizonte, né? E eu volto com essas preocupações e passo a ensinar ali na Universidade Federal do Ceará uma disciplina optativa. No primeiro semestre, na primeira vez que eu ofereci, tínhamos 9 alunos. Na última vez, quando eu ainda estava atuando na graduação, né, eu terminei a disciplina com 45 alunos. Né? E a partir daí, juntamente com a Quênia, né, criamos ali na Universidade Federal do Ceará um grupo de história ambiental, sobretudo a partir de uma reflexão a partir do rio Jaguaribe. Né?
como tinha um professor de geografia que me dizia que era o rio mais seco do mundo, né? E que do Ceará tinha a canaúba, ele dizia que era a árvore da vida. Eu pensava com meus botões lá na minha infância, no interior de São Paulo, que diabo é isso de um rio mais seco do mundo, onde tem uma árvore da vida. Depois que eu cheguei no Ceará, fui entender muito bem como é que isso funciona, né, e quais as marcas destes biomas, né? No Ceará, diferentemente dos outros estados do Nordeste, né, do Rio Grande do Norte para baixo, né, nós não temos mata atlântica, né? O bioma da Caatinga chega até ao bioma do litoral, dos manguezais, né? Diferente dos Pernambuco, Rio Grande do Norte, onde você tem a bioma do litoral, a Mata Atlântica, o Agreste e depois o sertão, a Caatinga. Então, eu acho que o campo é muito bom e vasto para se pensar o que você quiser, a temática que você quiser, né, sobre este bioma. E do grupo de estudo saíram vários trabalhos, muito bons trabalhos, por sinal, de alunos que foram estudar em Santa Catarina, de alunos que foram estudar no Rio de Janeiro, ou na Federal de Minas, quando lá chegaram, vinculado aos grupos de estudo sobre história ambiental existentes nessas instituições, né? No Nordeste, nós podemos pensar a constituição de poucos grupos de história ambiental constituídos, né? Tem uma iniciativa na Universidade Federal de Campina Grande, né? Uma iniciativa no Instituto Federal de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, na Universidade Regional do Cariri, mas, né, de uma forma mais consistente, e nosso, na Federal do Ceará, não existe uma mesma articulação entre esses grupos a nível local. Quanto ao norte, né, nós temos na Universidade Federal do Pará um grupo consistente, né, que está ali com a Leila Mourão, Wesley Kittler e outros historiadores, né, que têm feito bons trabalhos, boas pesquisas, boas publicações sobre a história ambiental no Pará. Se nós olharmos para Manaus, a Amazonas, eu diria para você que são pouquíssimas coisas, assim como nas outras universidades da Amazônia Ocidental. Estando agora na Universidade Federal do Oeste do Pará, na UFOPA, discuti com alguns professores do Departamento de História a necessidade de se começar a pensar a partir da história ambiental, porque ali é uma região que está muito impactada pelo garimpo ilegal, eu não sei se tem garimpo legal, mas garimpo ilegal, a extração madeireira de forma desastrosa e, sobretudo, a questão do agronegócio, né? Só, por exemplo, o rio Tapajós, né? Ele está altamente contaminado de mercúrio, que vem lá do alto do Tapajós, na fronteira do Pará, já quase com o Mato Grosso, né? De uma mineração que está provocando desastres que a gente fica sem palavras quando a gente vê, né, aquilo que está acontecendo no Tapajós e o que está acontecendo na região pelo agronegócio, né? E está cercando comunidades quilombolas, está cercando comunidades indígenas. Em Forlândia, que é um município próximo a Santarém, né, que tinha uma larga produção de mel, de abelha, né, tem caído drasticamente em função do agrotóxico utilizado, né, nas lavouras de soja e outros cultivos ali da região, né? Então, a temática, as temáticas são gritantes e parece que convidando para que nós, historiadores, né, passamos a percebê-las e discutirmos a partir daí essas realidades no campo da história ambiental. Perfeito, Eurípides. Estou pensando aqui no Mato Grosso, né, o norte do Mato Grosso e o sul, justamente do Pará e do Amazonas, né, estão super impactados pelo agronegócio, pelo desmatamento. Rondônia, exatamente. Assustador. E são as regiões, né, que estão mais apoiando o atual governo, né? Então Novo Progresso, Sorriso, né? Os termos são bonitos, né? Sorriso, Novo Progresso. E a gente pergunta, que novo progresso é este, né? Para onde vai essa realidade local? Exato. Agora eu vou fazer a
pergunta seguinte, então. Além da história do tempo presente, né, você também tem trabalhado com história oral, né, justamente já no seu trabalho aí de doutorado, né, mas também as questões de resistência, né, e meio ambiente. Quais os desafios dessa escolha metodológica, né, de trabalhar com história oral? Qual o potencial dessa abordagem para a história ambiental, especificamente, né, nas questões aí ambientais? Como eu disse no começo da minha fala, né, no início da minha pesquisa, história oral também era uma novidade, né? Eu cheguei a ouvir de um professor de uma Universidade Federal Fluminense que disse: com história oral você não faz nada, você não faz história, você vai fazer antropologia. É isso que você quer? Não, eu falei, eu não quero fazer uma antropologia, eu vou fazer uma história antropológica, vamos assim dizer, né? E no momento que eu começo a pesquisa, eu não tinha conhecimento, nada sobre isso, sobre aquela região e sobre essa história, né? A bibliografia era escassíssima, né? A historiografia que nós tínhamos ali tinha o trabalho excelente de Vicente Sales, O Negro no Pará, um trabalho maravilhoso feito por duas antropólogas, Edna de Castro e Rosa Cefedo, sobre os negros do Trombetas, né? Que era decorrência de um laudo que elas haviam feito, né, para a mineração Rio do Norte. Mas, pronto, não tinha mais nada. Fontes, ninguém sabia me dizer, né, e nem eu sabia por onde começar. Aí foi que eu resolvi a ir a campo, me valendo da metodologia da história oral, né? Conversar com os mais velhos, né, dos meus melhores narradores, embora ali, diferente do que aconteceu entre os Saramacas, estudado por Richard Price, nessas comunidades nossas, não tinha um guardião da memória, né? O belo trabalho do First Time, de Richard Price, me ajudou muito, né? Porque era um ritual de iniciação daqueles que iriam fazer, né, a guarda, né, e passar para outras gerações dos primeiros tempos. Na minha região, ali na nossa região, não tinha. Os que sabiam da história é porque, como eles dizem, a gente estava ali perto, criança, escutando, né, as conversas dos mais velhos, a gente ia aprendendo. E assim é que eu comecei, né, a ir a história do passado, da formação dessas comunidades, passando pela escravidão, pela resistência, da fuga, né, e a formação dos quilombos, a partir da fala desses meus narradores. É lógico que aí, né, eu levei comigo uma prédica, vamos dizer assim, né, que me foi feita pelo historiador malinês Ampatebá, num texto pequeno chamado Tradição Viva, né, que ele dizia que quando a gente ia a campo, entre outras coisas, quando a gente ia a campo, a gente tinha que ter estômago de avestruz, couro de jacaré e coração de pombo, né? Estômago de jacaré para comer tudo que fosse oferecido a você. Sem aquele negócio de, isso eu não quero, coisa e tal, para não criar nenhum momento de constrangimento, sobretudo numa comunidade carente, onde a base da alimentação dele era farinha, peixe e açaí, quando tinha açaí, né? Na época do açaí. Couro de jacaré para você dormir onde que te oferecessem, né? Rede, uma cama, enfim. Quando eu volto do pós-doc, aliás, quando eu volto durante o pós-doutorado, eu vou a campo para fazer uma pesquisa com o objetivo da titulação das terras, né, dessas comunidades. E aí teve um dia que eu dormi no banco de uma igreja, né? Era o único lugar que eu tinha para dormir lá e tive que dormir nesse banco com couro de jacaré, né? E o coração de pombo, que é a questão da sensibilidade, do saber falar, do saber ouvir, do saber o momento de calar e do momento de saber mais escutar do que falar. É a questão da sensibilidade e, sobretudo, da questão da ética que nós temos que ter ao trabalhar com história oral. E a partir deste momento, do diálogo com estes narradores, né, é que eu comecei a encontrar o caminho das pedras.
como eu gosto de dizer, eu estava assim naquele tipo do enigma de pirâmide. Me decifra ou te devoro. Então, essas falas começaram a me apontar possibilidade de caminhos. Mas havia um problema ainda, que são os marcadores de tempo que eles utilizavam. Eu, acostumado com os arquivos, com os livros, com documentação datada. E eles, né, os seus marcadores de tempo, eram o tempo da cabeça d'água grande, o tempo da castanha, o tempo da várzea, ou seja, o tempo da natureza. Então, eu comecei a pensar essa relação aí para entender como é que, e quando que acontece. Quando a dona Dica me diz que no tempo da cabeça d'água grande, eles desceram lá do Mocambo e se resolveram apresentar ao imperador a quem eles queriam servir, aí dava um nó na minha cabeça de saber quem é esse imperador. O senhor Santa Rita dizia que havia um encontro entre o imperador e o imperador teria dado ao líder do Mocambo, né, um documento e dito: tá aqui, caboclo, não vai deixar ninguém tomar a terra de vocês. Que imperador é este? Que tempo foi este? Foi difícil para a gente começar a lidar com essas questões, né? Até que um belo dia entrei no arquivo de um senhor que era secretário da prelazia da diocese de Santarém, né? Quando eu vi os documentos, entre outros, estava lá a transcrição de várias notícias, né, sobre a prisão dos mocambeiros do inferno. 150 deles foram jogados no porão de um navio e levados para Belém. Os que vieram da África vivenciaram pela segunda vez, né, a travessia num porão de um navio, e aqueles que haviam nascido no Quilombo, eles experimentaram pela primeira vez. Isso aconteceu em 1876. Aí, quando datei, eu abri todas as portas. Mas, nesse sentido, é a história oral que me deu essa possibilidade de encontrar este caminho a partir do diálogo com os mais velhos, com os melhores narradores, podemos assim dizer. E isso também me ajuda muito na questão da história ambiental, porque a história ambiental nos ajuda a pensar também, né, essa questão das identidades, das comunidades tradicionais, ou mesmo as comunidades, né, que são as comunidades indígenas, eu falo em tradicionais, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, né? Mas a história ambiental nos faz pensar nisso. Por que daquelas escolhas? Quem vai me dizer, né, por que eles escolheram lá? São eles. Como disse o Santa Rita, nós fomos criados como bicho comendo leite de castanha. Então, é essas relações que eles que trazem para mim. E é essa relação que nos faz pensar o lugar da natureza na história desses povos e para estes povos, né? E hoje, mais do que nunca, quando eu fui agora, voltei às comunidades agora, 26 anos, 22 anos depois, vou às comunidades, além do crescimento demográfico que cada uma delas apresenta, o impacto ambiental está sendo muito grande. E eu acho que tem um entendimento desse impacto, o que faz, como é que acontece, mas são eles que vão nos dizer, né, em que momento e por que isso tem afetado as suas comunidades. Ou seja, na história, fazer a história ambiental, a história oral, ela é de suma importância, desde que a gente tenha, né, estômago de avestruz, couro de jacaré e coração de pombo. Super poético, Eurípides. Então, agora é a vez da Sara fazer uma pergunta. Uhum. Então, professor, no artigo Um Naturalista Imaginando o Futuro, Saint-Hilaire e o Sertão Cerrado do Brasil, você analisa a formação de fronteiras agrícolas e pecuárias no Cerrado. Mas lá no final você traz um debate muito importante que é sobre a fronteira da água, por assim dizer, né? De como a água está se tornando um commodity, uma mercadoria. E, bom, a partir disso dá para pensar diversos assuntos, né? Além dessa realidade do Cerrado que você coloca. Me fez pensar um pouco também na proposta da nova Constituição chilena, que estava correndo esse ano, que previa a desprivatização da água, está sendo usada pelo agronegócio em meio a uma intensa crise
hídrica no país, né? E que acabou sendo rejeitada essa proposta, né? Mas, enfim, é um tema muito importante e que, com certeza, vai cada vez mais ganhar espaço nos debates. Por isso, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão acerca da água enquanto mercadoria, enquanto fronteira. Como eu disse para vocês, naquele momento que eu estava em Goiás, né, que eu saí para o Acre, estava um momento que estava chegando, né, na frente do agronegócio ali. É interessante esse texto do Saint-Hilaire, porque ele passa por Goiás em 1821, quando ele está saindo de Goiás, na região sul do estado, quase já às margens do rio Paranaíba, na divisa com Minas, na região do que seria hoje, talvez, Catalão, por ali mais ou menos, né? Ele assiste, ao mesmo tempo, embevecido com a questão do fogo, da queimada, ele fala de vários momentos de queimadas que ele assistiu em Goiás, né? Mas ele faz uma reflexão, que eu diria que é quase que uma previsão do que poderia estar acontecendo. Então, ele diz, se alguém chegar meu livro, chegar coisa e tal, vocês vão ver, né, que nesse lugar onde se demorava para passar tanto tempo, carro de boi, que tal, vai ser ocupada por estradas com automóveis, ferrovias, o tempo, não sei o que tem. E ele diz, né, a mata tende a acabar, que o pessoal está queimando as matas por um punhado de milho, né, por uma pequena produção, que nessa época era uma pequena produção, realmente, né? Então, quer dizer, o que ele fala isso em 1821, né, a gente vai ver que já na segunda metade do século XX está acontecendo, né? Então, ali, por exemplo, as estradas que eram carroçáveis são estradas de rodagens, né? Os carros de boi são substituídos pelos treminhões, que carregam gado, que carregam cana, né? E outros produtos agrícolas, e o maquinário, né, que era a tração animal, hoje, né, é todo ele mecanizado, que eu gosto de dizer que o peão de boiadeiro, né, o peão, aquele que trabalhava nas fazendas, né, hoje é um peão high-tech, que é um peão que tem que saber manusear os maquinários, as carroças, os caminhões, né, as máquinas de plantar, as máquinas de colher e, sobretudo, as máquinas de jogar agrotóxico, né? A Helenita, que está em Rondonópolis, entende muito bem disso que eu estou fazendo na questão. E aí, o que era, então, mineração passa a receber a fronteira da criação de gado, né? A fronteira agrícola, e a partir dos anos 70, final dos anos 70, começa a se estabelecer o agronegócio, né? E ele avança sobre o cerrado, tanto pelo lado de Mato Grosso, mas também para o norte, na região de Tocantins, e hoje, talvez, o ponto mais crítico nós temos, embora seja menina do agronegócio, é o chamado Matopiba, que é a região entre Piauí, Maranhão, Pará, Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? É uma região onde fica, né, também um aquífero de Gurgueia, nessa região, né? E ali não está ficando um cerrado sobre cerrado, que é uma zona de transição entre Caatinga, Cerrado e a floresta amazônica, né? É uma região, ali essa região do sul do Maranhão, né, sul do Piauí, ela é uma região rica em água, né? Mas é a lavoura de irrigação, em pivô, né? Então as coisas ali estão ficando muito complicadas, né? Em torno de Brasília era onde se concentrava o maior número de lavouras irrigadas por pivô da América Latina, que estava comprometendo o abastecimento das águas da cidade, do entorno, e também secando vários córregos ou pequenos riachos na região, né? Então, eu me inspirei muito aqui no trabalho da Vandana Shiva, né? Guerras à Água, né? E essas guerras, elas estão em todos os lugares que você possa imaginar, inclusive na Bahia, na região de Correntina, né? Houve um episódio muito
sério que a matéria da Passo veiculou na TV Globo falava do vandalismo, em que os moradores da região de Correntina, né, eles entraram numa fazenda, parece que ela é chinesa, e destruíram o maquinário ali dentro. Por quê? Essa empresa, ela bombeava milhões e milhões de metros de cubo de água do rio, acho que é Mimoso, se me falha o momento, né, para a irrigação das suas lavouras, que era regrada também a agrotóxicos. Isso comprometia o abastecimento da cidade, mas, sobretudo, também dos pequenos proprietários. Então, nesse momento, a gente pergunta, quem é que está provocando vandalismo? Aqueles que vão lutar pela água, que é um bem coletivo, ou essa empresa que bombeia milhões e milhões de metros cúbicos para a sua propriedade, a sua lavoura, né? A sua agricultura. Mas essa é a lógica do agronegócio, né? Que ganha, como diz a emissora que transmite a matéria chamando de vandalismo, o agro é pop, né? O agro não é pop, o agro é veneno. E fechando um pouquinho nessa questão da água que você coloca, é muito interessante a gente pensar, quer dizer, no Chile, no Brasil aqui também, né? Passou no Congresso Nacional, nesse que está aí, né, a privatização do aquífero Guarani. Agora, eu, fazendo pesquisa na cidade onde eu nasci, né, em conversas informais, vou atrás disso para ver até que ponto é verídico e se dá para a gente fazer uma reflexão, nessa cidade, onde o agronegócio é aplicado em larga escala. Ali na minha cidade, hoje tem bandos, né, de contrabandistas de veneno, né, são os chamados veneneiros. São tão violentos quanto aqueles que lidam com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, né? E ali, a informação que eu recebi? Que essa cidade, que usa o agrotóxico, como qualquer outra cidade da região, ali tem uma fenda geológica no aquífero Guarani. Está sendo recomendado que se passe por 20, 30 anos sem usar o agrotóxico, por causa do risco de contaminação do aquífero Guarani. Então, essa água, né, a água, ele é um bem que sempre foi utilizado de forma coletiva. Mas depois, a modernidade nos leva, nos espaços urbanos, a ter água encanada, mas você vai pagar pela água, né? E, ao mesmo tempo, no espaço rural, o que você está percebendo? O envenenamento dessas águas. A água que é lavada a maquinário, ou mesmo que é jogado por pulverização aérea, ou mesmo de outras máquinas, essa água, esse veneno que cai na terra, ele vai levar décadas para chegar até o aquífero Guarani. Só que isso vem acontecendo há 40, 50 anos. Então, é agora que esses rios, que esses mananciais, que as nascentes estão secando, porque está sendo tudo destruído no entorno para plantio da cana, né? Mas também há uma infiltração que, depois de décadas, chega até ao aquífero, aos aquíferos, não necessariamente só o Guarani. Sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer também no aquífero de Gurgueia. Então, a água está se tornando cada vez mais privatizada. Todos nós hoje tomamos água garrafada, poluindo mais o ar, porque a gente joga a garrafa fora, né? Então, ele cada vez mais ele gera commodity, certo? E, por outro lado, é só ali? Não, na Amazônia também. É o que aconteceu com Tapajós, a contaminação pelo mercúrio, né? Ou no Rio Trombetas, onde a mineração Rio do Norte tem 22 barragens de dejetos da lavagem da bauxita. 14 delas, até onde eu sei, estavam em alto risco de rompimento. E o rompimento dessas barragens, né, de uma mineração que já assoreou um grande lago, que é o Lago do Batata, né? Então, ela vai cair, as barragens vão cair em efeito dominó. E tudo isso vai cair aonde? Dentro do Rio Trombetas, que vai cair no Rio Amazonas. Então, você pode imaginar o impacto ambiental que isso vai gerar, né,
mais do que já aconteceu em Mariana, talvez. Fechando a minha fala sobre essa questão da água, os navios que entram pelo Amazonas e entram, sobe o Trombetas para buscar a bauxita, eles vão vazios. Mas ele precisa de uma calagem para facilitar a questão da navegação. Então, os seus recipientes são abastecidos com água ou do estuário ou água do mar. Só que quando ele chega lá no Porto Trombetas, para colocar a bauxita, não pode se colocar com a água. Então, ele joga a água dentro do Trombetas. Então, dá para você imaginar o que está acontecendo com as águas do Trombetas da mineração Rio do Norte para baixo. Então, quer dizer, esse aí é um campo fértil e necessário que nós debrucemos sobre isto, entendeu? Não só para denunciar, né, essas mazelas, a questão do royalties, da privatização, mas dos impactos que isso tem, o efeito, né, desse impacto sobre as comunidades, sobretudo as comunidades ribeirinhas. No Tapajós, há muitos anos atrás, quando eu comecei a pesquisa em Santarém, a Fiocruz fez pesquisa no Tapajós com as populações ribeirinhas e muitos fetos estavam com má formação dos cérebros. Porque a mulher grávida comia o peixe contaminado de mercúrio. Então, olha só, é o que nós já estamos falando aqui, né? Na história ambiental, a questão do meio ambiente, doenças, né? Royalties. Então, é a piada de ponta mesmo, você entendeu? Está aberto para nós, em todo sentido e em todos os lugares. Né? Vocês em Santa Catarina vão ver isso muito, em Santa Catarina, a plantação de eucalipto, o dano que eucalipto faz, que eu digo, é uma árvore estéril. Ela é tão estéril que nem galho para um passarinho sentar para fazer o ninho tem. Né? Mas bebe uma água danada. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Né? E isso aí que, quando a gente chega a ver o Rio Trombetas, o Tapajós, maravilhoso, né? A gente fica assim pensando, será que eu vou comer um peixinho que vem do Trombetas? Né? Mas é um desafio que está colocado para nós, mas, sobretudo, também para as comunidades que vivem no entorno desses rios. Né? Isso afeta diretamente o seu dia a dia, porque sua vida está ligada ao rio. Né? Nossa, como o nosso campo é fértil, né? Nossa, é muito bom te ouvir, né? Porque acho que as pessoas que estão assistindo a gente vão... Justamente quem não tinha um tema, que não tinha uma ideia, nossa, o Eurípides trouxe, assim, né, uma profusão de ideias. Olha quanto é fértil e quanto realmente eu também considero, fica até às vezes chato a gente dizer, porque a gente está na área, né? Tipo assim, mas a nossa área, poxa vida, tem, né? E essa demanda é realmente do presente, né? Eu acho que esse link a gente cada vez tem que fazer mais, né? É a história do tempo presente, né? Muito. Que é aquela coisa de ter um futuro, se a gente vai ter um futuro ou não, né? Acho que essa talvez a grande preocupação, né? Passa. E como a gente tem uma colega isso. antropóloga da Universidade de Coimbra, Paula Godinho, ela diz: o futuro é para sempre, seja lá qual for. Nossa, não é para sempre. Ótima frase. Nossa. Então agora nós vamos falar sobre o lançamento muito recente aí do livro do professor Eurípides. Nasci nas matas, nunca tive senhor. Então vou colocar um pequeno vídeo com imagens aí dos lançamentos e a gente já vai comentar.
Então, né, gostaria de destacar esse aspecto, né, de Eurípides ter ido devolver, né, de certa forma, a pesquisa, né, nos locais, né, as pessoas que ele entrevistou, enfim, né, os participantes ativos, né, atuantes mesmo da pesquisa, né, a história oral sendo colocada não só, né, como ouvir alguém, não, quem está produzindo história também é quem está falando, quem está dando o seu depoimento, né, e mais do que isso, acho que a postura ética, né, que o professor Eurípides nos coloca tanto na fala, mas na sua prática mesmo, né, e aí eu agradeço a professora Ana Carine por ter me enviado as fotos e o vídeo ali eu pedi para ela para poder mostrar aqui para vocês, né? E tão lindo, né? Toda essa trajetória da pesquisa depois do lançamento, né? 20 e tantos anos depois, assim, achei muito bacana isso, né? E tanto que o livro já está esgotado, a primeira edição, assim, então, maior sucesso, né? Eu achei muito lindo isso. E aí, até o Denis que formulou uma pergunta sobre o lançamento, sobre o livro, né? Que eu vou te colocar, então, Eurípides, né? Professor, então, seu livro Nasci nas Matas, Nunca Tive Senhor, embora recente, é resultado de pesquisas aprofundadas suas há mais tempo. Nelas, você busca narrar as experiências vividas por homens e mulheres de origem africana, como agentes históricos, que até então eram pouco percebidos. Né? Se você puder falar, então, mais sobre esse processo de escrita, né, do livro, e aqui você atribui esse silenciamento da historiografia para com esses grupos, e por que é necessário quebrar, né, esse silenciamento. Também quais são as contribuições que a história ambiental pode dar numa análise dos remanescentes de quilombos, mocambos, entre outros grupos de origem africana. Bom, eu defendi a minha tese em 27 de novembro de 1995, na USP. Mas antes de defender a tese em São Paulo, eu fui ao encontro Raízes Negras. É um encontro que acontece na região. Ele acontecia de ano em ano, anual. Não sei se ainda continua anual, eu acho que sim. Mas no dia 19 de novembro, eu estava em Óbidos, porque aconteceu o encontro Raízes Negras na cidade, em Óbidos. E ali na plenária, de aproximadamente 600, 700 pessoas, todas vindas também de todas as comunidades que eu havia pesquisado, eu mostrei a eles, né, a minha tese. Fiz uma espécie de uma defesa, né, preliminar ali da minha tese. Confesso que foi o momento mais importante da minha vida, né? Mais do que realmente o ato, né, da defesa, que é um ritual, né? Ali não, ali eu estava mostrando para os meus narradores, né, aqueles que dividiram comigo a casa, o peixe, a farinha, mas também as suas memórias. Então, mostrando para eles que 4 anos que eu andei por ali não era apenas para mero conhecer, mas sim também o compromisso de fazer, né, fazer uma história, uma escrita, né? E aí poderia naquele momento ali dizer para eles: foi um prazer conhecê-los, um prazer estar com vocês, né? Quando quiserem, apareçam na minha casa em Fortaleza. Mas um tipo de trabalho como este que eu fiz, não pode haver neutralidade. Tanto é que depois da defesa da tese, né, eu volto a campo, com apoio da Comissão Proíndio de São Paulo e da ARC, uma associação dos remanescentes de Mocambos de Oriximiná, na questão para elaborar novos textos, agora com o objetivo da demarcação das terras das várias comunidades da região. Nós temos ali, naquela região, muitas comunidades reconhecidas enquanto comunidades quilombolas. Mas temos também naquela região, talvez a maior concentração de terras de propriedade
coletiva, tituladas pelo governo federal e pelo governo do estado do Pará. Né? E depois de 27 anos, quase, né, eu resolvi publicar o livro. Primeiro porque, pela sua atualidade, né? É um trabalho que está mais atual do que nunca, principalmente nesse momento, a partir do golpe de 2016 e nesse governo que está chegando ao fim, né? Essas comunidades estão o tempo todo, né, tendo as suas terras ameaçadas, invadidas, literalmente, pelo agronegócio, pelas madeireiras e, no caso do Trombetas, pela mineração Rio do Norte. Então, é um momento de, cada vez mais, de se contrapor ao outro, né? A esse chegante, a esse capitalista que vê a terra como mercadoria, enquanto essas comunidades percebem a terra enquanto terra uterina, terra mãe, terra nossa, um bem coletivo. Por outro lado, também, agora na universidade, agora na região da Amazônia, muitos estudos estão surgindo sobre comunidades quilombolas, inclusive trabalhos feitos pelos quilombolas que vivem nessas comunidades em que eu pesquisei. Aqueles, sobretudo, que estão na Universidade Federal do Oeste do Pará. E estão fazendo TCC, já tem teses sobre essas comunidades, e o meu trabalho sempre foi uma base para eles partirem para outras reflexões. Se no início da minha pesquisa eu não tinha com quem dialogar, eu acho que hoje estes pesquisadores, esses historiadores, antropólogos, já debruçam, né, sobre essa temática a partir de um trabalho concreto que está disponível para eles. Então, resolvi, portanto, investir na publicação desse livro nesse sentido e por essas razões, né? E Nasci nas Matas, Nunca Tive Senhor, né? Às vezes pergunta, por que esse título? É um título que veio de um documento, né? Quando os quilombolas do inferno, do Mocambo do Inferno, os mocambeiros do inferno, chegam a Belém em 1876, muitos deles foram jogados no presídio São José. E quando passou por ali o Dom Pedro II, indo para a exposição de Chicago, muitos deles, cujos donos não reclamaram, foram colocados em liberdade nas ruas de Belém, né? E o líder do Mocambo foi alforriado numa sessão na Câmara de Vereadores em Belém, mediante um pagamento, é claro, evidente, né? Mas outros quilombolas do inferno ficaram no presídio e foram dados a terceiros, alugados a terceiros. E a dona Dica, quando eu conversei com ela, ela me disse, quando eles foram na prisão, passaram muito mal, lá no Roçá, né, resolveram fugir e pedir permissão para o governo para voltar para o Pacoval. Que Roçá era, que isso, não sabia. Mas aí, pesquisando nos jornais, vários dos mocambeiros do inferno foram dados a terceiros a um proprietário do jornal Grão-Pará, político da região, né, de Belém, né, bem situado, chamado Frederico Rossardi. É o tal do Roçá que a dona Dica me falava, né? E aí, como é que ela soube disso? Porque entre os escravizados que foram entregues a Frederico Roçá estava a avó da dona Dica. É evidente que ela estava com 13, 14 anos na época, e também o avô dela estava no meio, ainda bem jovenzinho, no meio desses que foram levados para Muaná, que fica na ilha do Marajó, né? Então, veja bem a questão do interesse, do interessante. A dona Dica me contou isso em 1992, de uma história que aconteceu com a avó dela em 1876. Então, é a questão da memória. E quando a Dica me conta essa história, ela cola a sua história, a história dos seus avós, fazendo da história deles a sua história, enquanto quilombola. E não é só ela, outros fazem assim, quando a gente vai trabalhar com a questão da memória, né? Então, está muito viva essa memória, né?
E é essa memória que faz com que eles se percebam, quanto quilombolas, né, enquanto descendentes de mocambeiros, de uma cultura que está ali, né, como é o caso do Marabiré, que vocês viram aí na dança, né, que era uma dança que veio do tempo dos antigos. E eles cantam Ambirá, Ambirá, Bambá, Orupemba, Ixi, Ambirá, Bambá, o Aiuê. Eles não sabem o que está cantando. Nem eu também. Comecei a destrinchar algumas coisas aí, né? Mas eles eram como os antigos cantavam. E para ser mais enfático, eles cantam assim, Osta linda, ateu linda. E eu pergunto, o que vocês estão cantando? E ele, de uma forma, sorriso muito irônico, você não está sabendo não, professor? A gente está cantando horta linda, a tão linda. E por que vocês não cantam assim? Ah, porque era nesse português estropiado que os mais velhos cantavam, e a gente tem que cantar como eles. Ou seja, no canto, não só apenas tem um lugar de memória, mas também de afirmação identitária de uma comunidade afro-amazônica, né? E o título desses que ficaram presos, né? Então tinha um ato de inquirição e perguntavam: nome, Maria, idade, mais ou menos 30 anos, coisa e tal. Quem era o seu senhor? Resposta que não foi ensaiada, né? Mas da maioria deles, né, mãe, filhos que estavam ali tudo, diziam: nasci nas matas, não tive senhor. Nasci nas matas do Curuá, não tive senhor. Nasci nas serras do Curuá, não tive senhor. É daí que vem o nome, nasci nas matas, nunca tive senhor, né? Então, esse livro, né, foi muito prazeroso escrever, né? Tanto é que eu não mexi no texto, no seu conteúdo. Fiz uma limpa do texto, trocando a palavra escravo por escravizado, atualizando um pouco nesses sentidos, né? Mas me mantive tal qual, né, a escrita na época da defesa da tese, atualizei um pouco a bibliografia e, no final, coloquei um pós-scriptum, que é onde que eu dou conta, né, melhor, sobretudo do momento em que eu volto a campo na questão escrita de documentos e relatórios para a titulação das terras, né? Então, esse livro, hoje, ele é importante também para essas comunidades, né, se autoafirmarem frente a esses agronegócios, né, e a outras e políticos locais que dizem ali não teve quilombo, não tem mocambo, não teve nada, né? Mas o livro está dizendo que sim, né? A memória está dizendo que sim. Então, eu acho que, nesse sentido, ela é muito importante. Ao mesmo tempo em que ela dá conta de como essas comunidades viviam, se relacionavam com o meio ambiente, a questão da cultura e natureza, como está imbricada ali no viver, no cotidiano dessas comunidades, e hoje como é que eles estão vivendo frente a essas ameaças constantes, por exemplo, em torno de Santarém, né, o agronegócio e políticos locais, né, contestando a presença de comunidades quilombolas como a de Murumuru, que vocês viram ali, né, ou de Tiningu, de Bom Jardim e outros lugares, né? E cercando água, né, que era de uso coletivo, cercando as nascentes dos rios, e mais do que isso, né, acabando com os açaizais, que é um produto que faz parte da base alimentar dessas comunidades. Então, muitas comunidades resistem a isso, né? E esperam das comunidades em torno de Santarém, todas elas reconhecidas como comunidade quilombola, esperam a questão da titulação da propriedade da terra, que a gente aposta que nesse novo governo que está começando, voltem, né, as titulações das comunidades mocambeira e das terras indígenas. Então, nesse sentido, eu acho que a história ambiental tem muito, muito, muito a ver, né, com a questão do autorreconhecimento e da demarcação dessas terras enquanto terra de negros. Sensacional, Eurípides. Eu estou com um livro em mãos, eu queria mostrar algumas coisinhas. Peraí, que eu vou abrir mais a minha imagem para mostrar melhor. Então, queria só mostrar aqui um pouco a materialidade do livro, né? Então, Nasci nas Matas, Nunca Tive Senhor. É um livro de peso mesmo, né? Capa dura.
Um livro que ficou lindo, Eurípides. Nossa. Tem uma jaqueta, né? E Nossa. a folha que, Sim, folha isso que que tem, Isso. folha que tem aí é uma folha de castanheira. Isso que eu queria É uma folha de, comentar também. É uma folha de Isso. castanheira. Em todos, né, os capítulos aparece essa folha, né, nas entradas. E também queria mostrar, assim, tem muitas imagens, Essa né? é uma foto que eu fiz, que é da dona Raquel, na comunidade do Pacoval. Sim, são todas as pessoas entrevistadas, né? E aí, só avançando, que eu pulei um pouquinho, eu voltei agora às comunidades. Ah, né? sim. Levei às comunidades os livros, distribuí, né? Para muitos. Essa é uma foto de 1932 da Comissão Demarcadora de Fronteiras, né? Isso. Distribuiu trombetas, a Cachoeira Porteira. E eu voltei à comunidade, levei os livros, né? Distribuí, né? Para todos eles. Esse é o seu Roxinho, que é um valsar do Marambiré, né? Foi ele que me disse a necessidade, a importância da terra para trabalhar, né? Aqui só mostrar um pouquinho a mapas foto também, esse né? é da Henrique Dro, é um mapa de 1996. Não, ele morreu... 1885 esse aqui. Isso. E aqui no pós-escrito também, Dona Gina, achei muito linda. Dona Gina, né? Essa imagem. Ela é... Aí tem uma coisa que eu acho que bastante preocupante, Helenita. Dona Gina, ela é uma rainha auxiliar no Marambiré. E dançava, ela não dançava, ela bailava, ela flutuava, né? A hora de dançar o lundum. E hoje, muitos parentes da família dela se tornaram evangélicos, né? E começaram a proibir a dona Gina de dançar o Marambiré, porque é coisa de demônio. Puxa. E esse é um elemento para se pensar também, quando eu volto agora, isso me chamou muita atenção, que é para ver como que essas religiões, algumas delas, né, ela está destruindo aquilo que é de essencial na memória de uma comunidade afrodescendente. Então, essa é uma situação que acontece não só no Pacoval, em outras comunidades também vem acontecendo. Mas o Pacoval... Indígenas também. O Marambiré, ela é uma dança que vem do Mocambo. É uma dança que tem os reis, tem uma corte dos reis de Congo, né? E aí alguém vem e proíbe a Dona Gina, por exemplo, de dançar. Vou à casa da Dona Gina, com outro colega lá do Pacoval, entro na casa dela. Qual a primeira coisa que ela começa a fazer? Cantar os cantos do Marambiré. E nós fazemos batucada na cozinha, né? Os evangélicos que me desculpem, mas eu reiterei em vários momentos, numa reunião plenária que eu tive com eles, a necessidade da manutenção, sobrevivência e afirmação dessas práticas culturais enquanto práticas culturais mocambeiros. Né? Sim. Então, só que eu estava dizendo, devolvi os livros para todas as comunidades que eu visitei, todas elas. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiz muitas fotos, eram milhares de fotos. Então, chegava na comunidade, fazia um varal das fotos. Hoje o celular não deixa de fazer isso, né? Mas eu fiz um varal das fotos e todo mundo chegando, se auto-percebendo no varal ali. E o que era mais emocionante? Os pais que já haviam falecido e alguém, criança, que estava na foto ao lado da avó. Né? Criança ao lado da avó, mas essa alguém já hoje era mãe. Então, foi muito, 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 muito emocionante. A sensação muito gostosa de voltar, a forma como eu fui recebido, sabe? E que mostra que o meu compromisso não era lá, é agora. Tá? Principalmente nesse momento em que o agronegócio, as madeireiras, a mineração, né? Está quebrando, tentando quebrar com essa resistência dessas comunidades quilombolas da região. Tanto é que eu volto em julho, agora na perspectiva de um trabalho mais centrado, talvez, na educação. Trabalhar com as professoras da escola, né, para trabalhar as crianças numa perspectiva, né, da afirmação de sua identidade e a importância de se auto-perceber, não só a si, mas aquele território todo enquanto uma territorialidade de negros. Né? Então, estou voltando em julho agora,
né? Ano que vem, no caso. No ano que vem estou voltando, né? Porque não fui agora, né? Uhum. Então, é muito interessante. E tenho visto muitas experiências também que me chamaram a atenção. Dentro da comunidade, por exemplo, como é que eles estão fazendo o marambiré das crianças, né? Já passando todos os saberes, né? Dessa dança, né? Ou, por Então, exemplo, um trabalho interessante em Santarém, de um professor da Universidade da UFOPA, do Luiz Laurindo, desculpe, Luiz Fernando, que eles criaram uma Afroteca, né? Que é um lugar de brincadeiras de crianças e estão desenvolvendo trabalho nas creches, com as professoras e as mães das crianças que estão na creche, porque ali é uma forma, talvez, como eu disse para eles, é ali que a gente vai tentar minar, né? Isso que é historicamente construído, que é o racismo. Talvez chegue ali. Então, está tendo muitas experiências e eu fico muito feliz, entendeu? De ver que eu faço parte dessa história, né? Não só da história ambiental, mas dessa história social e todo esse movimento que está posto aí. então você tem esse avanço desse conservadorismo que vai minar, né, essa comunidade, mas por outro lado ela também Gera uma tem a resistência. resistência, né? Então Tem, é tem. muito importante que, né, eles continuem resistindo, né, Muito, a tudo muito isso. mesmo. Muito. Que na verdade teu trabalho colabora nesse sentido também, Nesse né? sentido, nesse sentido. Principalmente que agora muitas famílias, muitas pessoas nas comunidades têm acesso ao livro. Antes ele tinha dificuldade para ter acesso à tese, Claro, mas agora claro, não. sim. Agora, deixei para todas as escolas nas comunidades tem exemplares, né? Os professores receberam, a família dos meus narradores, todas elas receberam, né? Então, eu acho que está sendo um retorno muito bom para eles e, sobretudo, para mim. É Sim, gratificante. nossa, que maravilha. Meus parabéns mesmo, porque Obrigado. que coisa linda, nossa. É. Bom, agora então eu tenho que colocar mais um vídeo aqui que tem uma fala sobre você, né? Sempre tem. De Quênia. Só podia ser, né? Quênia é uma filha. E vamos ouvir aí a professora Kênia de Souza Rios, professora da Universidade Federal do Ceará, né, que foi aluna, foi colega, amiga, enfim, uma pessoa que tem bastante propriedade aí para falar, né, sobre nosso querido Eurípides. Olá a todos e todas. Primeiro queria dizer que é uma honra, é um prazer muito grande e também uma responsabilidade enorme apresentar o professor Antônio Eurípides Funes, porque o Funes, né, que é como eu chamo de modo carinhoso, ele é um grande professor. Ele não só foi meu professor, ele é um professor muito importante na minha formação. Eu conheci o Funes ainda na graduação, em 1994. Eu lembro muito quando ele chegou, ele tinha acabado de defender a tese dele de doutorado e ele nos espantou a todos porque ele vinha com uma tese de um território diferente, né? Ele vinha trazendo notícias dos rios, do Amazonas, trazendo umas reflexões muito novas, porque para nós ali no início do curso de graduação em História da Universidade Federal do Ceará, as notícias, e é fato, né, que vinham do norte, dos povos e da resistência no norte, giravam muito em torno das questões indígenas. E a tese do Eurípides era uma tese sobre povos quilombolas. Então, aquilo dali já foi o primeiro deslocamento que o Eurípides fez na gente, né? Ele trazia uma reflexão diferente, né? Uma reflexão que colocava ali a resistência dos povos quilombolas naqueles rios. E eram rios e nomes muito diferentes, e tudo aquilo causava um deslocamento, porque ele trazia nomes muito diferentes para a sala de aula, experiências e cores. Eu lembro a dança do Marambiré, a gente viu
Ele filmou a dança do Marambiré, que fez parte do seu estudo de tese, de doutorado, e a gente assistia aquilo e ele explicava o que significava, os sentidos, a semântica e os nomes e a familiaridade com que ele apresentava também os nomes daquelas mulheres. Eu lembro que a maioria eram mulheres, né, ali organizando como lideranças, organizando a resistência. Então, isso tudo já, em princípio, foi muito impactante, porque o Eurípides começou a falar para a gente de resistência quilombola no Baixo Amazonas, e começou a falar de que essas lutas, elas eram e tinham uma relação imediata com aquilo que também nós aprendemos a pensar como história ambiental. Né? A experiência daquelas populações ali no Baixo Amazonas, que ele trouxe para a gente, tinha a ver com essa história que era contada entre aquilo que gestava um outro conceito que o professor Eurípides também nos ensinou, que era o conceito de florestania, né? Que é esse conceito que tem a ver com esses povos que se dedicam à defesa da floresta, né? E isso só se dá numa convivência possível e respeitosa entre bichos, plantas, gente, o ecossistema e tudo. Então, aquilo tudo para a gente era muito novo e muito importante de pensar, né? E isso deslocou também os estudos e a forma como a gente também começava a pensar ali, no meu caso, por exemplo, os estudos sobre a seca, a história da seca no Ceará, de pensar numa outra perspectiva, que era justamente a perspectiva ambiental. Né? A presença do professor Eurípides foi e é muito marcante, porque ele impunha, né? Ele nos obrigava, no melhor sentido do termo, a nos comprometer, não só estudar, mas a nos comprometer com essas questões políticas importantes, seja o tema ambiental, seja o tema da escravidão, da escravização dos povos. O professor Eurípides, ainda muito antes da lei 10.639, ele colocou para o departamento como pauta importante a criação da disciplina de História da África, e também de história ambiental. Então, veja ali no início dos anos 2000, nós já tínhamos no nosso currículo essas duas disciplinas. E eram questões muito sérias que ele colocava para nós. Ali eu já estava começando a minha vida como docente no departamento, e essa aproximação e a continuidade do trabalho com o professor Eurípides foi fundamental, né? Quer dizer, a experiência dele como um grande navegador por rios, né? O homem das águas, o homem árvore. Eu brinco muito com ele, eu digo que ele é o homem árvore, né? Ele ganhou um prêmio, que é o prêmio Chico Mendes, que era dado pelo governo do Acre, por povos justamente que ajudaram e se comprometeram na luta para constituir ou consolidar o conceito de florestania. E ele teve que plantar uma árvore ali como símbolo naquela premiação. A gente disse, bom, você já era o homem rio, agora você é o homem árvore, né? Ali no início dos anos 2006, por aí, a gente criou um grupo de pesquisa em história ambiental. Num primeiro momento, se dedicando exatamente à história do rio, né? Do grande rio do Ceará, que é o Rio Jaguaribe. E dali saíram assim, muitas pesquisas, hoje são muitas dissertações de mestrado, teses de doutorados, pesquisas iniciadas, livros, enfim. O professor Eurípides, como um professor de história ambiental, entre muitas outras coisas, é um professor que nos coloca, de fato, na fronteira sempre, né? Na fricção, que nos tira do cômodo, talvez, né? Da redoma que, em certa medida, se configura as universidades, né? Ele nos coloca na rua, ele faz com que a gente realmente navegue nos rios,
que a gente, se for preciso subir em árvore, a gente sobe, né, Eurípides? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Pisar no mangue, né? Eu lembro que fiquei atolada no mangue que a gente visitou e desesperada mesmo, porque eu não sou muito boa de nadar. E quando eu vi, a maré já tinha subido e eu não sabia mais direito como voltar, né? Porque meus pés fincaram na lama do mangue. E foi uma experiência incrível, entre tantas outras, que eu vivi e que eu vivo com esse grande professor, que é o professor Antônio Eurípides Funes, que eu aproveito para mais uma vez dizer, professor, muito obrigada. Muito obrigada, professor Eurípides. E aí, Eurípides? Muita sensibilidade, a flor da pele. Né? É o respeito, mais do que o carinho, acho que é o carinho e o respeito, né? Que a gente constrói ao longo da história de vida, né? A história acadêmica, que é isso que a gente deixei a graduação, mas o grupo teve continuidade. Eu acho que é isso que é importante, certo? Você vai estar sempre ali, mas tem alguém que faz esse serviço, essa pesquisa, esse grupo andar. Então, eu acho que é isso que aconteceu. E eu acho que é isso também que na minha vida, quando eu vejo o livro que ele fez, né, que ele está fazendo muitas pessoas andarem, quando eu vejo que na comunidade, né, como é que essas memórias, essas tradições também passam de grupo para grupo, né, fazendo sempre essa afirmação cada vez mais necessária, como eu acho que, né, o trabalho que a Kênia vem fazendo, né, eu participo do grupo, às vezes de forma online, porque eu estou fora de Fortaleza, né, mas realmente deu fruto, a semente cresceu, né? Então as sementes cresceram, né? Todos os momentos que a gente tem que pensar, e é isso mesmo de fazer, eu acho que provocar mesmo, deslocar as pessoas, deslocar o seu raciocínio, a sua lógica, a sua maneira de pensar, é isso que eu digo, história ambiental é isso que tem de ponta mesmo, é fazer com que as pessoas, né, saiam do conforto das quatro, como diz o Donald Wasser, né? Saia das paredes dos arquivos e vai pisar no barro, vai pisar na lama, né? Sim. Vai abrir um campo, outros, né? Para você pensar, né? Que a história não é feita só dentro do arquivo, né? Não é só feita dentro da sala de aula, né? Mas ela é feita fora, né? No campo aberto, né? Lá fora está cheio de personagens, né, de paisagens que querem dar resposta às suas perguntas. Né? Acho que é isso. Certo. Queria deixar mais uma vez o convite, né, para quem tá assistindo, né, se inscrever no nosso canal. Se gostou dos vídeos, né, deixa curtida, né, compartilha para esse vídeo com essa mensagem tão linda, né, importante que o professor Eurípides está, essas lições todas, né, que ele está nos deixando aqui para que possam circular, né, para que esse vídeo tenha um maior alcance, né, nesse trabalho que a gente está fazendo. Bom, a nossa pergunta final, então, né, eu sempre coloco a questão do tempo presente, né? Então, Eurípides, na sua visão, né, qual o papel dos historiadores e das historiadoras ambientais, né, frente à devastação do tempo presente, como você vê a questão ambiental como um todo, né? Analisando assim, você é mais pessimista, mais otimista? Eu acho que a sua pesquisa já entra um pouco nisso, mas se puder fazer uma reflexão. Eu acho que todos nós vivenciamos um momento, né, que as perguntas, né, estão aí e não querem calar. Como chegamos até aqui? Que situação estamos vivendo? Né? Que progresso é esse que mata a árvore, o rio e os homens? Né? E a grande pergunta, que sociedade queremos? Mas não basta essa pergunta de nós fazermos, que sociedade nós queremos? São desafios que estão postos para além das nossas vontades. O que nós podemos fazer é estimular a discussão, o debate, a reflexão. Pessimista, otimista, sinceramente eu não saberia te dizer, te responder.
né? Mas esperançoso. Esperançoso em políticas públicas, esperançoso na vontade de muitos grupos, de muitos estudiosos, de poder fazer alguma coisa, né, em que nos leve a um mundo melhor, né? Porque, como diz a minha amiga Paula Godinho, da Universidade Nova Lisboa, o futuro é para sempre. Que futuro queremos é outra coisa. Que futuro teremos também é uma pergunta que está na interrogação. Mas nós, de História Ambiental, temos um forte compromisso de pensar sempre na possibilidade de um futuro melhor. Então, né, já chegando aqui ao final, Sara, gostaria de colocar alguma palavra final? Sim, queria agradecer a todo mundo que está vendo e agradecer especialmente ao professor Eurípides pelas palavras todas, foi muito... Nossa, anotei muitas coisas, estou sendo muito inspirada e parabenizar pela trajetória toda, por esse livro que ficou lindo esteticamente, mas também toda a construção dele, é tudo muito significados dentro dessa obra, então parabenizar por tudo isso. A primeira reimpressão vai sair logo. Que ótima notícia! Logo, logo, né? Já vamos tratar da primeira reimpressão. Né? Já. Quiser colocar alguma mensagem final, Eurípides? Só gostaria de agradecer mesmo, né? Parabenizar vocês por esse trabalho. Como eu disse no início, é uma forma não só de nós estabelecermos um diálogo entre nós, mas de podermos pensar também, né, do lugar da história ambiental, né? Do lugar que ela tem, não só com outro novo campo de conhecimento, mas da relação que ela tem com a história social, com a história cultural. E eu acho que hoje também me chamou muita atenção, tenho refletido um pouco, com a chamada geopoesia, né, de pensar os seus lugares, né, a narrativa sobre os lugares, não só como você olha, mas como também os viventes, os moradores, né, que vivem naquelas terras, naquelas localidades, naquele espaço. A relação, muitas vezes, é uma relação poética mesmo, que eles têm com o seu lugar, né? Seja ela terra de negros, seja ela terra indígena, terra de ribeirinhos, né? E eu acho que nós, historiadores, estamos num caminho de pensar nessas formas de refletir, que às vezes incomoda, às vezes nos faz deslocar, mas que estamos sempre em busca das grandes perguntas que a natureza sempre nos faz. Nossa, também com a Sara anotei várias coisas aqui, estava olhando agora, nossa, vontade de fazer mais perguntas, mas esse vídeo vai ficar imenso, né? Enfim. Mas, assim, eu adorei, eu acho que realmente essa entrevista, ela vai ser assim, super inspiradora mesmo. Bom, espero. Não, acho que... E eu acho que também faz parte do nosso papel, né, de historiadores ambientais, né, justamente, você colocou tantos temas, tantas questões, né, que podem, né, levar a pessoas a se interessarem, mas também, né, o nosso público também é para quem já está na área, quem está... inclusive, eu fiquei sabendo que tem professores recomendando as pessoas assistirem as nossas entrevistas, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, enfim, em disciplinas de história ambiental. Né, então, fico muito feliz, né, porque, e aí, como você falou também, se puder atingir até o ensino básico também, né, enfim, então, de alguma forma, né, inspirar as pessoas. Eu acho que a tua entrevista fez muito isso, né? E como você falou, né, a questão de... o cenário é terrível mesmo, né, do tempo presente, mas a palavra-chave ali, esperança, né? Eu acho que é muito importante isso, né? A utopia, a esperança, a gente não perder isso, né? Não perder a poesia, né? Não deixar que o contexto tão, né, terrível nos embruteça, nos leve a ficar cegos, né? Enfim, que a gente não deixe que isso aconteça, né? E a tua pesquisa é um exemplo, assim, realmente, de que a história ambiental, ela também tem que ser social, né? Então, me chama muito, muito, muita atenção isso, né? A tua postura ética, enfim, então,
te dar os parabéns por tudo, Obrigado. por toda essa carreira, né, que ainda vai ter muita coisa para o futuro, né, enfim, mas que, né, já nos dá uma contribuição imensa para a história ambiental, que é um orgulho muito grande, uma felicidade muito grande para nós aqui, né, te entrevistar. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tá Foi bom estar bom? com vocês. Muito bom. Então, vamos finalizar essa entrevista maravilhosa, né? Então, de novo, se inscrevam, curtam, compartilhem para essa fala maravilhosa do professor Eurípides, né? Chegue em mais e mais pessoas. Tá legal? Até o próximo vídeo, próxima entrevista. Grande abraço. Tchau, tchau.